A laje treliçada é uma das lajes mais comuns em edificações residenciais e comerciais de pequeno porte aqui no Brasil. Isso devido a algumas de suas características, seja ela uma execução mais rápida, o seu peso próprio reduzido e principalmente o seu custo. Ela exige alguns cuidados na sua execução, principalmente quanto à sua montagem. Você já deve ter visto em alguma obra uma laje treliçada apoiada sobre as vigas, em cima das vigas. Será que essa forma é a maneira ideal de realmente montar ela? Esse é o tema principal desse vídeo. Mas antes, quero pedir para você se inscrever nesse canal, que é um canal pequeno de estruturas, então a sua participação nesse início é fundamental. Se você gosta desses temas de engenharia civil, de engenharia estrutural, eu peço que deixe o like nesse vídeo e ative o sininho das notificações, beleza? Bora pro vídeo. A laje treliçada, ela é composta basicamente da vigota pré-moldada treliçada, que em algumas regiões chamado de trilho, essa sendo uma laje unidirecional, ou seja, uma laje que distribui os esforços em uma direção principal, geralmente a direção de maior rigidez. Além disso, esses trilhos são a parte mais fundamental da laje, pois eles são justamente a parte estrutural dela, ou seja, aquela que resiste aos esforços e irá distribuir eles, certo? Além dos trilhos, existem os materiais inertes ou de preenchimento, que podem ser as lajotas cerâmicas ou EPS, que são mais conhecidos como isopor, né? Esses materiais servem justamente para preencher a laje e eles têm justamente essa função de preenchimento, não tem uma função estrutural propriamente dito. Além do material inerte e da nossa vigota pré-moldada, existe uma malha de aço e uma capa de concreto. Esses têm a função de evitar fissuração e distribuir melhor os esforços na nossa laje. E isso é bastante importante, distribuir esforços. Eu peço que você guarde esse termo, ok? Essa capa de concreto, geralmente, ela tem ali entre 4 a 5 centímetros de espessura, ok? A laje, ela tem dois propósitos. O primeiro, que é mais óbvio, né, resistir às solicitações da edificação, e um segundo menos óbvio, mas bastante importante, que é de distribuir as cargas ao longo da estrutura. E para que ela distribua as cargas ao longo da estrutura devidamente, ela tem que estar conectada com os outros elementos estruturais, né? Em residências mais padrões, o elemento estrutural que ela distribui a carga são as vigas. Então, nesse ponto, você já deve estar entendendo qual o nosso principal problema aqui. Na hora de executar a laje apoiada sobre as vigas, há uma ineficiência na hora de transmitir as cargas para justamente a nossa viga, né? E isso pode gerar problemas sim, né? Problemas ali de fissuração na borda, problemas de flechas excessivas. Em maiores vãos, por exemplo, de 4 metros, pode surgir trincas devido à movimentação da laje. Movimentação essa que não aconteceria se ela estivesse devidamente engastada na viga. Mas assim, se essa é a forma errada, qual seria a forma correta então? Basicamente, a forma correta seria você concretar a laje junto à viga, posicionando a vigota dentro da viga, para garantir justamente esse engastamento. Posicionar a vigota mais ou menos ali na metade da viga. O mínimo que você deve colocar a vigota dentro da viga, por norma, é de 5 centímetros. Porém, isso vai depender de projeto para projeto, pode ser mais. Entender esse engastamento da estrutura pode ser uma função crucial, já que você vai garantir que a sua estrutura seja monolítica e o caminho das cargas seja eficiente, seja distribuído corretamente ao longo de toda a sua estrutura. Existe também uma segunda opção, que é basicamente você concretar a viga até a metade e depois concretar a sua vigota com o restante da viga, né? Fazer uma concretagem ali em etapas. Porém, você deve ter muito cuidado nessa parte, pois você não pode ter uma diferença
bastante de concretagem. Você tem que garantir que a cura desses elementos sejam muito próximas, certo? Para a gente entender melhor, imagina que a sua laje é esse pente, ok? Quando você retirar as escórias da laje, a laje irá deformar. E isso é o esperado, né? Todo elemento estrutural ele deforma, desde que essa deformação seja calculada, seja esperada, esteja dentro de um limite. Quanto mais peso você colocar na sua laje, mais ela irá deformar, ok? Então imagina o seguinte, ó, você deforma a sua laje, olha o que acontece, ó. Quando você deforma o centro da sua laje, observe as extremidades dela, elas sobem, ok? Quando um calculista ele projeta uma laje treliçada, ele vai calcular ela biapoiada, na maioria das vezes, com esse apoio sendo um apoio articulado. O que seria isso? Seria um apoio que não irá contribuir com a deformação daquela laje, ok? Porém, na prática, isso não ocorre. Como a gente viu aqui no nosso pente, as extremidades elas sobem, ou seja, na prática, esses apoios, eles influenciam sim na deformação da laje. E eles ali terão uma reação, uma solicitação de tração nas suas fibras superiores naquela parte. E aí eu te faço uma pergunta. Quando a laje ela está simplesmente apoiada em cima da viga, qual é o elemento que irá resistir a esse esforço? E é por isso que a vigota ela deve estar localizada dentro da viga, como eu já falei, no mínimo 5 centímetros, para garantir o engastamento devido. Além disso, não basta somente você posicionar a vigota dentro da viga, mas sim você projetar um vergalhão para combater esse momento de tração. Porque veja, a vigota ela irá resistir a momento positivo, porém o que a gente tem aqui são tração na fibra superior. Em outras palavras, a gente tem momento negativo, logo é necessário um vergalhão adicional para resistir esse esforço. Enfim, galera, eu quero perguntar também a opinião de vocês, se vocês discordam, pode deixar aí a opinião embaixo, eu vou estar lendo, ok? E como eu falei lá no início, se você quer me ajudar, quer ver esse canal crescendo, deixa o like, comenta aí também e até um próximo vídeo. Valeu!